a mais um Bookcast dos Anônimos. E aí, Bruno, como você está? E aí, Paola, estou bem. Pelo visto, nós conseguimos postar sem nenhuma censura, porque aparentemente estava sendo proibido ler livros. Então, esperamos um pouquinho, mas o Canto 8 foi postado com sucesso, por isso conseguimos aqui com maior velocidade postar o 9 antes que ler livros sejam proibidos. E é Pois é. isso aí. Bom, enfim, fomos V- sortudos. Por enquanto, né? Não sabemos Sure. até quando seremos sortudos assim de poder ler livros. Então, aproveitem, pessoal, e leiam Ilíada e Odisseia, porque vocês precisam fazer isso. Conosco. Exato. Leiam e acompanhem conosco, porque vocês precisam fazer isso. É necessário para o bem da humanidade. Aliás, já deixa aquele joinha maroto, se inscreve no canal e fica esperando atentamente aos próximos episódios. Exatamente. Nós quase sempre esquecemos de fazer isso, não somos bons de merchan, mas você sabe que deve fazer sempre. Então faça no vídeo passado também, que nós não falamos, provavelmente. Exatamente. Pois é, bom, enfim, fica a dica aí, porque os nossos episódios são tops e vocês deveriam todos nos amar. Olha, alguém está parecendo o Flávio neste momento. Flávio, peça direitos autorais. Não, eu não tô parecendo ninguém, não. Tô de boa. Esse negócio de capitalismo não dá certo, brincadeira. Sou capitalista fazer igual. Capitalista desde que nasci. Igual a cubaninha. Eu tava pensando nisso, mas Gratiluz. Gratiluz. É isso aí, então vamos começar o canto 9 da Ilíada, porque nos acomete a divina inquietação. Eu achei muito incrível este começo do canto, Paola, porque, como nós falamos no canto passado, eles tratavam tudo como deuses, né? E disse, logo no comecinho do capítulo, que a divina inquietação acometeu a eles. E é muito engraçado isso, eu não consigo conceber. Assim, eles não tinham... Tem uma aula, inclusive, que o Flávio comenta lá na plataforma do Censo, mas todas as palavras deles eram relacionadas a isso, né? Alguma divindade fez alguma coisa. Enfim, e assim tudo começa, tudo era Deus. E eles começam a sua assembleia, a sua reunião, porque a divina inquietação atingiu novamente Agamemnon. Na sua noite, que deveria ser para descansar, ele estava lá inquieto, nervoso, e convoca os aqueus para uma assembleia. Nós vimos no capítulo passado, no canto passado, melhor dizendo, que os aqueus fugiram dos troianos após os maus agoros de Zeus. Então eles foram obrigados a fugir para junto das suas naus e batalhar ali pela segurança das naus até que escurecesse. E eles oravam, disse no final do capítulo do canto 8, que eles oravam pela noite, porque como a Paola disse lá no canto 8, a noite não é feita para lutar, é feita para dormir, descansar e comer. Então eles... E beber, não esqueça de beber, exato. também que eles adoravam beber. Muito vinho, até umas horas. Então, eles oraram muito, rezaram aos deuses pela noite e ela chegou. Para os aqueus, alegria, para os troianos, não. E neste momento, enquanto eles estavam ali aproveitando esse repouso, essa pequena trégua, Agamemnon estava totalmente preocupado. Estava fazendo o quê? O que o Agamemnon faz de melhor, Paola? Além de fazer merda. Ele chora. Então ele tava... Eu ia falar que era fazer merda de novo. Aí eu já falei, não mim... pode fazer merda, tem que ser outra coisa. Então ele tava chorando. Ele tava chorando mais uma vez. E aqui diz que ele tava chorando muito, tipo, chorando muito. Ele tava chorando rios de lágrimas. E aqui ele comenta ainda como os caudais das pedras. Nossa, tipo, ele estava chorando literalmente rios, litros de choro. E ele tava fazendo... Resumindo, se o Agamemnon hoje fosse alguém, ele seria aquele cara que fica desesperado por qualquer coisa, gente. Exatamente. Roendo a unha. Então com sou insônia. Eu também. Com aqueles olhos com cara de que tá 15 anos sem dormir.
Meus olhos estão com Sabe, cara aquela de 15 pele anos sem dormir. amarelada, meio doente, uma pessoa que não pega sol, sei lá, Dá pra alguma você coisa parar bem de me assim. descrever, faz favor? Ah, ops, foi mal. Tá me Atenção. olhando, ela está me olhando no vídeo, tá me descrevendo só pra me zoar, fingindo que está lendo alguma coisa. Vocês perceberam, né, esse bullying aí, mas eu vou aceitar, eu vou fazer o quê? Então Gente, eu Agamenon sou uma estava pessoa lá. boazinha, tá? Eu não sou assim como o Bruno tá falando. Eu não faço bullying frequentemente É com as pessoas. mentira, é mentira. Então, vamos voltar aqui para falar do que interessa. Agamenon estava chorando muito depois de toda aquela derrota no dia anterior, inclusive com os sinais de Zeus, né? Ele diz aqui: Zeus me enganou, disse que eu venceria, que eu sairia daqui com Troia sitiada, com a bela cidadela de Ilion, e suas mulheres de bela cintura, mas agora não, agora ele manda portentos para os troianos, manda seus raios contra nós e nós não podemos fazer nada. Então, o que, que ele estava pensando? Falou: olha, vamos embora daqui, vamos fugir enquanto eles não estão aqui, a gente pode voltar para as nossas casas em segurança antes que eles queimem nossas naus e não tenhamos nem o caminho da fuga para casa. Pensa como ele Posso estava pontuar uma desesperado. frase que eu acho muito que Claro, é Zeus aqui? Porque a gente vive falando que Zeus era o cara que fazia bem o que queria. E dá a sensação de que a gente tá falando isso sem que os troianos ou os argivos entendam isso, né? Mas é que ele fala assim: é assim o bel prazer de Zeus de supremo poder. Ou seja, ele faz o que ele quer e a gente sabe disso. Então vamos cascar fora daqui antes que esse doido mata a gente aqui, gente. Pelo amor de Deus, vamos sair fora. Mas não, né? é, exatamente. Eles sabem disso melhor do que qualquer pessoa, né? Porque 10 anos de guerra, vou te falar, não é nada fácil. Nós tivemos a Guerra dos 30 Anos que nos lembram até hoje. Todos os maiores filósofos comentam dessa guerra como sendo uma das piores. Então, 10 anos de guerra ali, um terço dessa Guerra dos 30 Anos, é algo bem, diria, complicado. Ainda mais que é uma guerra como não é as guerras, é, diria até nem da Idade Média, né? Era um massacre doído, dolorido, para dizer o mínimo. Mas então Agamenon convoca a assembleia, faz esse chororô todo e fala: ó, melhor a gente voltar para casa, vamos todo mundo embora aqui porque não tá dando certo, capaz que a gente morra e a gente ou não consiga nem fugir para a nossa casa com as nossas naus, porque Heitor provavelmente vai colocar fogo nelas. Eu vou dizer, viu? É triste, ô Paola, ou não é triste uma coisa dessa com Agamenon? Não, não é triste, né? Ah, era isso que eu ia falar. Eu tô achando meio hilário, eu não tô achando Não é triste. triste, não. Eu tô me divertindo com isso. É divertido ver esse filho da mãe assim. Olha, eu vou te dizer, antes de ler Ilíada e Odisseia, eu torcia. Assim, quando começava aquela coisa, a gente já vai torcer para quem a gente sabe que ganha, né? Então, a gente não é burro, vamos torcer para quem ganha. Depois de ler, principalmente por causa da Odisseia, beleza, vamos continuar torcendo. Mas olha, você começa a ler Oresteia de Ésquilo, por exemplo, você começa a ler as outras histórias que os outros tragiógrafos, tá certo? Tragiógrafos? Tragiógrafos utilizam, e você começa a ficar com raiva dos troianos. Você fala: esses desgraçados, eles tinham que se lascar, mas não se lascaram. Mas enfim, né? Então vamos nos divertir enquanto podemos aqui, eu diria. Mas E enfim, pra mim, ver Agamemnon desse jeito é tipo, vou dar uma diária de novo. Mas é tipo um prato de vingança, assim. É tipo, no mínimo cômico. para Nossa, dizer o agora eu mínimo. sou como uma psicopata. E vocês perceberam que é por isso que ela fica fazendo bullying, né? Ela é É mal muito mesmo. tempo com. É muito tempo passado lendo alguma coisa de Era ou falando de Era. Já Ai, ai. começando a pegar traços na personalidade, gente. É Como perigoso. diz, como dizemos no Senso Lovers, mulher. Mas aqui nós Onde, voltamos Bruno? O que é? naquele O grupo que quê? não existe, esse mesmo. Ah, tá. E como nós vemos sempre aqui, tem sempre aquele belicoso, aquele
possante, aquele rapaz que está com o espírito de Atena em todo o seu corpo, fazendo o quê? Diga, Paola, para nós. Quem é este Bom, ser? nosso querido Diomedes volta e dá um tom em Agamenon, né? Não, Ainda e bem. olha que ele Alguém nem era. sensato. E olha que ele nem Hã? era um dos mais inteligentes. Ele era um dos mais. Não, ele não, tá longe dele ser Tá longe, inteligente. tá Ele é longe, tipo. isso que é engraçado. É, tá bem longe dele ser inteligente, mas Diomedes ele vira e fala assim: Meu, você tá louco, é? Primeiro você fala pra gente vir aqui, você incita todo mundo, chama todo mundo de Zé Bundão, fala que ninguém, enfim, que ninguém sabe nada, que ninguém tem vontade de lutar, e agora você tá vindo aqui falar o quê pra gente dar uma de maricas? É isso mesmo que eu tô escutando? É isso mesmo, Bruno? Confere? E ele ainda fala isso pro cara que no episódio passado não tava nem aí pros portentos de Zeus. Olha pra quem Exatamente! Então, assim, Diomedes cara, fala, tipo, meu. Fala aí, fala você. não, não, é isso, exatamente. Tipo assim, ou tudo bem, Agamenon realmente ele tava discursando pra todos, né? Mas, tipo assim, é tipo assim, Agamenon, para e pensa, coloca o pé no chão. Você tá entendendo que Diomedes está no recinto? Que não adianta? Ele não vai sair como marica, ele não é uma mulherzinha. Não, e tipo Gente, assim, ele pouco se importa se você é Apolo, se você é Zeus, se você é Ares, se se você é você o é escambau que Afrodite, você é, exatamente, não tá meu nem filho. aí. Você não é nada, entendeu? Pra Diomedes. Você continua sendo um pedaço de esterco no caminho. E Exatamente. Diomedes responde mais ou menos desse jeito pro Átrida, não é mesmo, Bruno? E olha que mais engraçado, Paola, porque nós lembramos naquele capítulo quando Agamenon estava incitando as hostes a guerrear após Paris ser usurpado da guerra por Afrodite, né, ali naquele embate com Menelau. E aí ele vê Diomedes lá, diríamos, profundo, meio parado, e ele humilha Diomedes. Nós lembramos daquele episódio. E Diomedes fica o quê? Ele fica quietinho, ele não responde nada. Ele responde como? Com ações, como um homem deve fazer. Todos os Exatamente. capítulos posteriores àqueles Diomedes arrebenta todo mundo. Ele arrebenta, não tem como falar, ele arrebenta. E aqui ele tem a sua doce vingança, né? Porque ele falou, ó, você veio, falou um monte de mim, falou que eu não servia pra nada, que eu era o primeiro a ir pra comer, mas o último a ir pra guerrear. Agora você viu aí tudo que eu fiz, ó. Você viu o tanto de falange que eu desbaratei, o tanto de gente que eu matei. E agora você vem falar que a gente é pra fugir? Tá me tirando. Ó, faz assim, ó, Agamenon, pode. E ele fala assim: pode ir você com suas naus, elas estão aqui do lado. É só você É, embarcar e ir com seus embora. nãos. Isso, com as suas naus, oh meu Deus. Ela, você pode ir com as suas naus e eu ficarei aqui com o meu povo, ou seja, ele ficará com o amigo dele, o outro rei da sua terra, e com o seu povo, enquanto Agamenon pode ir embora com todos os aqueus, se quiser. Ele fala, ele vai ficar sozinho, sozinho, ele e o povo dele contra os troianos. Pensa num cara que Exato. era perigoso, velho. Não, e engraçado, o que eu acho mais engraçado é que assim, tá, tudo bem. Era é vingativa, vocês estão vendo que eu tenho meu lado meio vingativo, perverso, mas, gente, tá vendo? Não só sou eu e Era. Os Argivos também, viu? Não, Quer mas ó, dizer, o Diomedes Diomedes, também. o Diomedes não foi vingativo nesse sentido, vai, fala a verdade. Ele Ah, simplesmente foi. de certa maneira, nesse discurso, ele acaba sendo bem vingativo, né? Ele Ah, esfrega tudo na ele só cara de fala a Agamenon. verdade. Verdade seja dita, ele joga na cara, esfrega na cara dele, né? Exato. Enfim, Exatamente. Mas eu acho que, assim como o Aquiles, né, ele estava tão preocupado com a sua glória, nós vemos ali no primeiro canto e tal, tanto que ao perder um espólio de guerra, né, ele causa todo esse problema. Diomedes também, eu acho que diria se preocupa mais com a glória do que Aquiles até, porque o carinha pra falar, ó, eu prefiro morrer aqui com glória do que fugir como um covarde. O cara é incrível, não tem o que falar, não tem o que falar. O cara é realmente possante. Mas aí nós precisamos, já que Diomedes não é bom discursivo, em discurso, né? Precisamos de alguém inteligente, de alguém experiente, de um ancião, para fazer um discurso cabível, né? E quem mais seria, além do
velho Nestor. Sorte O que doce exatamente. Nestor Sorte, aparece de novo. exato, exatamente o que Diomedes tinha salvo no canto anterior está aqui para dar a sua sabedoria. Nós vemos a importância, por que Diomedes foi tão desesperado atrás dele, porque os conselhos dele, e até ele mesmo diz, o próprio Nestor diz que os conselhos dele são os melhores e que ninguém lhe daria melhor conselhos do que ele. E aí ele Exato. fala, ó, primeiro vamos fazer, primeiro de tudo, vamos todo mundo nos acalmar e jantar. Ou seja, ele já vai amenizando os ânimos ali, os espíritos, né, Paula? É coisa Exato. de gente inteligente, ele já vai preparando o terreno. Então, depois deles terem comido, terem bebido, aí ele Já que tá todo aproveita. mundo mansinho de álcool, já É, tava todo todo mundo mundo já no mais. vinho. E aí ele pega e fala, agora, tipo, agora Agamenon tá meio bebo, agora eu posso falar as verdades na cara dele. E aí ele fala, ó, Agamenon, todo este problema começou quando você tirou a Briseida de bela cintura de Aquiles. Ou seja, ele falou que o rei estava errado na cara dele e o convenceu. Esse cara era inteligente, fala a verdade. Não, e o jeito que ele descreveu Aquiles aqui também, eu dei muita risada. Furibundo. É, Furibundo Aquiles. ele ficou furibundo realmente, assim como Hera e Atena ficaram no capítulo passado, no canto passado, ficaram furibundas com os Zeus. Aquiles também estava furibundo, e nós vamos ver que isso é verdade, fala a verdade, da Paula, realmente ele estava Não, furibundo mesmo. exato, É a palavra exatamente. exata que Frederico Lourenço capturou o sentido da coisa, eu diria. Mas você vê como a experiência, como a inteligência é capaz de tudo. É por isso que dizem que a caneta é mais forte do que a espada. E nesse caso nós entendemos como a Do inteligência é que a mais enxada, importante. né? E do que a enxada? Ou do que a espada É, do que também? a enxada. Não sei, eu aprendi enxada. Que a Olha, eu caneta aprendi é. espada. Ou eu ouvia enxada e entendia espada, talvez. Mas enfim, faz sentido também no espada. É mais importante do que saber guerrear, você saber discursar, principalmente nesse caso aqui. E ele convence ele convence Agamenon, né, de que ele estava errado. Olha que incrível. Agamenon tão orgulhoso, né, tão altivo, nunca tá errado, nunca aceita. Tanto que o próprio discurso de Calcas, no primeiro canto, lá quando ele fala para Agamenon que é por causa de Briseida que ele mantém e não, Briseida não, Criseida, que ele mantinha e não havia devolvido para o pai dela, todo aquelas doenças acometiam os aqueus. E aí ele reclama: "Ah, você nunca faz o ficário bom para mim". Agora não, agora ele acata, ele aceita. Na verdade, acho que todos os de Nestor ele aceita, né, Paula? É, Era a experiência, né? Era a experiência. Em pessoa era Nestor. Enfim, e aí chega aquela parte que eu fiquei abismado. Eu falo, cara, esse maluco era rico, velho. De verdade, esse maluco era rico. Nós vemos aqui que, acho que foi no final do canto 8, se eu não me engano, os aqueus não, os troianos, neste caso, se assentaram em assembleia, né, ali à noite, para ver o que eles fariam na manhã seguinte, porque eles estavam próximos de conquistar, de conseguir colocar fogo nas naus dos troianos, dos gregos, os perdão, argivos, dos dos aqueus. argivos, dos aqueus, enfim, Danos, como dos vocês quiserem danos, os chamar. exato. E ele percebeu que estava perto da guerra, então ele vai ali, fica, ele não volta para a cidade dessa vez e faz uma assembleia. E diz que eles se assentaram em 1.000 fogueiras de 500 pessoas. Mais ou menos isso, né, Paulo? Acho que era Isso, mil, mais ou mil menos fogueiras isso. de 500 pessoas. Então vocês imaginam quantas pessoas tinham ali para guerrear a favor dos troianos. E disse ainda que os gregos tinham mais pessoas do que isso. Era muita gente, era mais gente, para vocês terem uma ideia, do que os persas tinham na Batalha de Salamina. É, tô sussurrando xerxes aqui. Exato, é ele mesmo que sofreu aquela derrota vergonhosa de 50 Não, naus. e o mais bizarro, aqui, voltando a colocar parênteses, é que toda vez que eu penso em xerxes, me vem aquela cena escabrosa do Rodrigo Santoro. Que, não, que
aquele filme, pelo amor de Deus, enfim. Fecha parênteses aqui, voltei Pelo à amor de Deus, em que realidade. sentido? Eu fiquei curioso agora. Pelo amor de Deus, sentido bom ou sentido Que ruim? coisa horrorosa, cara horroroso lá, Ah, daquele sei. jeito. É, quando ele estava, Não, pelo amor diríamos, de Deus, aí possuídos tipo pelos assim, o deuses Alexandre de persas. Moraes caberia perfeitamente no papel também. STF, te amamos. Por É. favor, Chico, corte essa parte do podcast. Brincadeira. Não, ai, não fui eu que falei. E nem a Paola. Não ouviram nada daqui. Enfim, continuemos. Então, Gente, eu tô igual Diomedes por mim. O que vier, tô é, belicosa. Não, brincadeira. gente, ela tá corajosa, hein? Eu não vou dizer nada. Enfim, né? Continuemos aqui Brinks. antes que sejamos presos. Brincadeira, brincadeirinha. Brincadeira, Não se confunda de STF, verdade. brincadeira. Enfim, o que eu digo aqui que ele era muito rico, eu comparei ainda as falanges dos troianos por causa disso. Os gregos, além de ter muito mais, Agamenon tinha mais ainda, porque, tipo, ele era o que tinha mais de todos, né? Ele era o que tinha mais de todos ali. Por isso que ele era o rei, ele mantinha o cetro, porque ele era o que tinha mais Mas bens. lembrando uma coisa, Agamenon, quando parte pra lutar contra os troianos, ele não vai só com essencialmente só os argivos, né? Ele vai Exato, ele chama todo os mundo ali. argivos e demais planos, sei lá, não, planos não é a palavra certa, mas Demais demais reinos, né? O povos certo é mais que demais reinos. reinos e reinos Que que eram se aliados. compartilham da mesma ideia. Sim, tantos mirmidões de Aquiles Exato. e Então etc. tem Sim, muita gente, mas não é só riqueza de Agamenon. Tem com sim, uma riqueza meio compartilhada, um negócio meio sim. Não era só a meio riqueza dele, esquisito. mas ele era o mais Exato. rico. Não, mas ele E era muito rico. ele Era o era mais muito rico. Não, rico. eu concordo É contigo. sério, Exato. quando vocês veem eles falando o que ele era capaz de dar, porque Nestor convenceu ele de que a culpa era dele por ter deixado Aquiles daquele estado, né, nervoso, furibundo, como a Paula falou. E Agamenon falou: beleza, eu concordo, então eu vou fazer assim: eu vou me retratar com Aquiles, devolver Briseida e vou dar mais um monte de riquezas. Mas olhem só as riquezas que ele pretendia dar. Olhem só: 7 trípodes não fundidas, ou seja, intactas, diríamos assim, de ouro maciço. Olha que coisa incrível: 7. Ele daria 10 talentos de ouro. 20 caldeirões, 12 cavalos. Uma coisa que me deixou perplexo, era perplexo mesmo, gente. Eu tô imitando o Huawei agora. Como os cavalos eram caros naquela época. Por quê? Ainda nação. Ainda são, mas olha só. Porque ao mesmo tempo que ele fala que vai dar 12 cavalos, ele oferece 7 cidades. Olha isso. É, Tipo, cavalo valia muito, velho. Valia mais do que uma exato. pessoa, porque ele falou que daria 20 troianas quando eles Não, e conquistassem. não é cavalo, tipo, qualquer cavalo. Eram Os cavalos de mais guerra que rápidos. ganharam prêmios de velocidade, Uhum. exatamente. Eram os cavalos, Eram tá os ligado? Era tipo cavalos. assim. Não, e você vê, Bruno, que ele sabia que ele havia feito, tipo, uma cagada com H Uhum. maiúsculo desde o começo, que agora ele vai se redimir com tudo que ele tinha Eu não vou pra dizer que é tudo que Aquiles. ele tinha, porque, poxa, Não, mas se assim, mas ele. ele se redime com muita coisa aí, tipo, tenta se redimir com Aquiles com muita coisa, até porque também ele sabe que ele está salsifufu, né? O Serginho Malandro ia gostar muito dessa situação de Agamenon, assim, ia dar um pouquinho de risada da cara dele. Exatamente. Olha, eu tô pegando dados aqui, ó. Olha, de 2011, eu não achei mais nada mais novo, mas um único talento de ouro, em 2011, valia 60 mil reais. Em 2011, gente. Então coloca hoje, tá? A valores astronômicos. E ele daria 10 talentos de ouro para Aquiles. Daria 7 mulheres de Lesbos, né? Lesbos, Lesbos, incluindo que eram as Briseida, né? mulheres mais bonitas de toda a região. Isso, incluindo Briseida, que ele tinha pego de Aquiles e causado toda essa discórdia. 20 troianas, um navio ou uma nau de
recheada de ouro, assim, Aquiles poderia entrar em Ílion, encher uma nau de ouro e de prata, e aí depois só que eles iriam dividir o restante dos despojos. Gente, detalhe, só um detalhe aqui, Bruno. Relembrando que Aquiles, ele é apegado a Briseida, até porque é um ser humano, obviamente, mas assim, eu digo assim, ele gosta muito de Briseida, ele a ama muito, e ele deixa extremamente claro que não há nada nesse mundo que poderia substituir Briseida. Quando ele tem aquele choramingo pra Lá mãe no dele, lá primeiro pra canto. Tétis. Sim. Exato. Então, que fique bem claro que apesar de tudo isso que o nosso querido Agamenon está oferecendo, parando para pensar em termos de cabeça de Aquiles, isso não vale absolutamente nada, né, Bruno? E ele Aquiles vai deixar claro na resposta a isso, né, Paulo? Exatamente. Exato, também Mas, tem isso. mas olha só, é muita coisa. Ele ainda daria uma das filhas dele em casamento para Aquiles e daria dote pela filha. Tipo, Aquiles poderia escolher a mais bonita que ele quisesse. Lembrando que, nossa, o nome da Clitemnestra, que é a esposa de Agamenon, ela é irmã de Helena. Cli, Clitemnestra, não é? Clitemnestra. 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 Tem o T. Tem o T, sei lá. É um nome bem estranho, gente, mas é isso aí. Lembrando que ela era irmã de Helena, ou seja, ela provavelmente era muito linda. Então, as Não, filhas peraí, dela não é só provavelmente era eram irmã, lindas. eram gêmeas, né? Mas Helena era É, mais bonita, que fique exato. claro. Fique claro, Helena é Helena de belos cabelos. Elas Mas, eram gêmeas, mas elas não eram univitelinas, elas é, eram de dois. Bom, saco óvulos. uterino diferente, foda-se, né? Meu Deus. É. Enfim, mas com certeza era linda, né? Com certeza. Então, as suas filhas também eram lindas. E além disso, ele daria um Será que ela era dote. loira? Eu não sei, provavelmente. Provavelmente naquela região ali. Mas enfim, além disso, ele daria sua filha em casamento, trataria ele como se fosse Orestes, ou seja, como o próprio filho, e daria um dote pelas filhas que ninguém nunca jamais deu. Cara, é muita coisa, velho. Quando ele falou 7 cidades e de pessoas que tratariam Aquiles como rei, meu, como você dá 7 cidades pra alguém, gente? É sério, eu fico Bruno, abismado. sabe que é isso? Sabe como se chama isso na minha interpretação? Hum. Desespero. Ele sabia que ele estava para perder a guerra, ele se tocou do que aconteceu e Zeus ter os troianos como diletos, e ele começou, tipo assim, putz, e agora? Minha água tá esquentando, tá chegando minha hora. Eu também acho, com certeza fica um desespero, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele daria mais do que ele mesmo teria depois disso, na verdade. Eu ainda acho que vamos supor que ele daria uns 40% que ele tinha, você não acha? O máximo ali, pra ele continuar sendo o maior detentor de riquezas. Ah, cara, mas nessa aí, se Ulisses conseguisse ganhar a guerra pra ele, a gente tá aqui, tá divagando muito, tá? Não, não, Não é não briguem assertivo. com a gente. É, exatamente. Se Ulisses conseguisse vencer a guerra pra ele, você tem de levar em consideração que Ulisses ou Ulisses Aquiles? seria um campeão moral e de tudo. Então, tipo assim, mesmo que ele desse. Tipo assim, se Ulisses ganhasse a guerra, Você tá falando de seria Ulisses ou interessante. Aquiles nesse momento? Ou eu tô falando da Aquiles. Ah, Eu tá. falei Ulisses, gente, foi Então mal. tudo que ela Viagem falou é minha. É Aquiles. Aquiles. É Aquiles. Eu tô viajando aqui. Se Aquiles ganhasse a guerra, o que que aconteceria? Ele precisaria se unir a Aquiles como modo até mesmo da redenção. Então, ele dá mais do que 40% do que ele tem, dá toda a glória, toda a honra e ainda dá a filha dele em casamento e fala que vai tratar como filha, é tipo assim, pelo amor de Deus, me salva, porque eu sei que agora eu estou ferrado e eu preciso muito de você e eu te dou tudo que eu tenho e ainda finge ser um bom irmão, um bom amigo, um bom qualquer coisa, porque eles não são irmãos, eu sei. Mas enfim, e aí ele meio que isso chama desespero na minha concepção de Enfim, vida. eu diria, eu sei, mas é muita, muita, muita coisa. Eu vou te falar, viu? É coisa pra caramba, eu fiquei abismado. Enfim, e aí, depois de Agamenon discursar dessa forma, decidir que vai se retratar com Aquiles e oferecer tudo isso, Nestor
diz que ele mesmo vai escolher os arautos. E olha aqui, são detalhes que a gente sempre pega, né? Que o autor também coloca para demonstrar a importância de uma sabedoria. Nestor escolhe os arautos, aí escolhe Ajax, escolhe Ulisses como o principal, porque ele era o mais inteligente, e escolhe Fênix também, que era tutor de Aquiles. Enfim, eles vão lá até Aquiles, e essa parte eu achei interessante, Paola. Eles encontram Aquiles. Estavam apenas Aquiles e Patroclo ali na cena, né, diríamos assim. E Aquiles está tocando lira e cantando. Olha só Bom, que assim, né? engraçado. Vamos ser bem francos. É a cena de Aquiles de sempre, né? Ele sempre tá muito tranquilão, na boa, até ao episódio que tiram Briseida dele. Pra você ver. E assim, cara, eu fiquei. Ele tava tocando lira, velho. Tipo. E fala da lira, que tinha as cordas de prata e etc. Assim, tipo, aquela opulência de sempre, né? Mas enfim. E olha só, depois que Nestor escolhe os arautos, quando Aquiles os vê, ele levanta com a lira na mão, espantado, e Aquiles diz: Ah, vocês são todos os meus prediletos, os que eu mais estimo. Cara, olha como o Nestor era inteligente, velho. Fala a verdade, Paola. O velhinho miserável. Ele mandou exatamente o que ele sabia que eram os prediletos de Aquiles, para tentar convencer. E aí Aquiles levanta lá com a lira, para de fazer o que faria, né? O que estava fazendo ali, tocando a lira. Patroclo estava esperando ele terminar de tocar, mas ele para receber os amigos. E aí ele Eles manda. arrumam a mesa pra entrar todo É. Não, mundo, mas olha faz que. um. Outra coisa Ah, incrível, ele manda Patroclo pegar o vinho, né? Preparar o vinho. Enquanto exato. Patroclo prepara o vinho, ele faz o quê? Prepara A o carne. jantar. E fala, até demonstra como que ele corta, que parte que ele pega, de qual carne. Gente, isso aqui era o livro didático dos gregos, não tem como. E outra coisa interessante é que nós vemos aqui em Aquiles tudo o que nós devemos fazer e ser, né? O que o Olavo chama de unidade do conhecimento na unidade da consciência. O cara era um guerreiro feroz, muito forte, sabia artes, tocava lira, se virava na comida, fazia uma refeição. Então é aquela unidade de conhecimentos que o Ah, ser não, mas humano na deve ter. boa. Não, calma lá, Bruno. Aquiles era um semideus, pô, calma lá. Ah, mas eu não vou dizer que só ele fazia essas coisas. Eu acredito que mais pessoas faziam também, né? Ele era bonito, ele era inteligente, ele era rápido, ele era um semideus, ele podia tudo. Eu discordo, mas beleza. Eu acho que outros seres humanos também eram capazes disso. Ulisses, por exemplo, que não era semideus, com certeza era capaz disso. E nós Ulisses veremos. era um ponto fora da curva. Olha lá, ó, tá começando a ter, como se diz? Ah, esqueci a palavra, mas enfim. Está começando a ter E pontos fora da Agamenon? curva. Ah, Menelau, por exemplo. Menelau fala que ele era inteligente, por exemplo. É só, né, Enfim. também, porque forte ele não era. Mas olha, todos eles preparavam comida e etc. Eu diria que é algo assim, cultural, mas nós vemos isso nos filósofos gregos principalmente. Mas havia essa unidade, eles sabiam muitas coisas e não apenas eram especialistas como nós temos hoje, né? Só especialistas e não sabe de mais nada. Mas enfim, Por quê? Não pode ser são especialista apenas detalhes. em cozer ovo? Não, Pode, brincadeira. pode ser, pode ser. Você só não pode só Gente, eu saber tô isso. brincando, viu? Eu tô só provocando o Bruno, gente, pelo amor de Deus. Faz isso toda vez. Mas enfim, você pode ser especialista, gente, e só não pode só ser especialista. Essa é a questão. Ah, não, Bruno, qual foi? Ser só especialista é tão mais legal, ser só perito Ser só em perito em, sei lá, exatamente, em sei física. lá. Eu sou, tipo, o zica da zica em física. E Não, aí eu física vou. ainda abrange muita coisa, tipo, o cara que só sabe tirar pelo de ovo, entendeu? Tipo, Nossa, que profissão. Mas enfim, é o que o Flávio diz que lá até na formação, quando você é especialista apenas, você começa a tratar toda a realidade de acordo com aquele funil da especialidade. Enquanto você tem uma unidade de conhecimento na unidade da consciência,
você consegue abranger cada situação no seu devido lugar. É por isso que nós estamos falando isso aqui. Mas enfim, são apenas detalhes que a gente pega na própria vida de Aquiles. E aí, após preparar toda a comida para que todos comam lá, quem vai tentar convencer? Obviamente, né? Porque Nestor, ele falou em cada um em específico. Diz que ele o falou. Eu imagino que ele pegou no rosto, assim, Paula, de cada pessoa, de cada arauto que ele mandou, e foi falando olho no olho, porque ele falou, tipo, ele falou nos olhos de cada um. E principalmente, tipo, em especial para Ulisses, ou seja, era o líder ali da expedição. Então, Ulisses tenta convencer Aquiles. Ele fala tudo, né, o que aconteceu, menciona que Agamenon está disposto a remediar e fala todas as coisas que Agamenon daria para ele, mas ele diz o principal: mas se isto não for o suficiente para você, se todos esses tesouros não abrandem sua raiva, então que pelo menos se compadeça de nós. Olha só, tipo, compadeça de nós que somos teus amigos, que estamos sofrendo, já que os tesouros não lhe são válidos, pelo menos que a nossa vida lhe seja, né, Paula? É forte, fala a verdade. É tipo isso. Não, ele pega realmente no calcanhar ali, né? É, eu não diria que ele acertou o calcanhar, porque senão eu acho que ele teria conseguido. E o que não foi o caso, né? Porque Aquiles Só não queria recusou. perder o trocadilho. Eu imaginei. Aquiles recusou. E ele. Engraçado que ele, além de responder isso, ele faz todo um discurso de que Agamemnon podia levar esse tesouro para qualquer pessoa que ele quisesse, que a vida é mais importante do que qualquer tesouro. Acho que nesse tempo que ele ficou parado ali, ele conseguiu dar uma filosofada e falou, não, a vida é mais importante do que qualquer tesouro. E Agamenon, ele sempre faz isso, E aí ele começa a falar das cidades que eles destruíram, e fala que ali na terra de Troia, eles destruíram 7 cidades. E ele diz, eu destruí especificamente 7 cidades. Inclusive a Lesbos, né, que ele pegou Briseida. E que ele fala que Agamenon era injusto, porque todos eles, né, principalmente Aquiles, ia lá nos dianteiros, guerreando contra os guerreiros de cada cidade, e Agamenon ficava para trás só para receber as coisas. E aí, depois de receber Resumindo, apenas Aquiles deu uma choramingada pro Nestor pra não. pro Se Ulisses, fez no de caso. difícil. Ai, hoje eu tô. Tá É. confundindo, acontece. Mas enfim, ele realmente diz isso, fala, ó, não vale, eu batalhei, 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 ganhei muitas coisas, e ele pegava um monte e me dava só o que ele queria. E aí o prêmio até que ele me deu, ele foi lá e me tirou, que é Briseida, e etc. Enfim, ele recusa veementemente a oferta de Ulisses. E o pior, ele nem toca no assunto, ele nem toca no assunto de salvar os amigos. Ele só lembra da raiva que ele estava de Agamenon e de que nada que pagasse valeria a pena. Não, e Valeria a você pena vê pela que sua ele vida. tá com tanta raiva que ele dispensa até mulher, né? Tudo bem que Exato. Briseida é um caso à parte, mas ele vira e fala: Não desposarei a filha de Agamenon, filho de Atreu, nem se fosse com a adorada Afrodite, nem se com a adorada Afrodite ela competisse em beleza. Ou seja, meu filho pode estar vindo pintado de ouro, de prata, do que você quiser. Eu não quero saber de nada desse cara. Exato, e ele começa a filosofar na vida. Ele diz, né, que as coisas podem ser conquistadas novamente. Ele era capaz disso, com certeza, de invadir outras cidades e conquistar. Mas ele diz que a vida, depois que vai, não tem o que fazer. Cara, é profundo aqui, foi profundo. Apesar de não pensar nos amigos, é realmente a verdade. Mas ele já estava lá, que, meu, Mas, depois de já guerrear Bruno, tanto. Mas, Bruno, na boa, assim, tipo, os amigos foram lá pra tentar dar aquela. Mexer com o sentimental. É, porque eles também, se eles não quisessem mais, eles cascavam fora de Agamenon lá e ficavam lá com a honra manchada e deixavam Diomedes lá Brigando brigando com todo sozinho. mundo. Exato, brigando sozinho. Tipo, ia todo mundo embora. Pelo que eu conheço desses rapazes, eu acho que isso não era Não, eu possível acho que não acontecer. aconteceria isso, né? Eu sei, Mas tô assim, zoando. né?
É. Enfim. E aí, depois disso, eles percebem que Ulisses percebeu, tipo, e é engraçado que eles falam que todos ficaram espantados, porque ele se exprimia de maneira veemente, né? Tipo, olha, gente, ele não vai. Então é obrigado Fênix a entrar em cena, né? Fênix que era o mestre ou o tutor de Aquiles, assim como nós vemos que Aristóteles foi de Alexandre o Grande, neste caso aqui Fênix era o tutor de Aquiles, e aí ele começa a contar de Aquiles, de quando ele era criança, derrubava vinho na roupa de Fênix na criancice dele. E é engraçado que Fênix conta a própria história, né? O autor, ele não deixa essa ponta solta. Ele conta como, tipo, peraí, tipo, do nada esse cara chegou aqui e agora ele é tutor de Aquiles só porque precisa pra história? Não, gente, ele não é Né, menina, jogado. não. Ele não é jogado à Exato. toa. Ele não é jogado à toa aqui. Fala todo o contexto dele. Demonstra que o pai dele estava lá entrelaçado com uma amante. E a mãe dele, desesperada que isso acabasse, falou para ele que se deitasse com essa amante para que o pai não quisesse ela mais, né? A detestasse. Ele obedece É, à mãe, se deita com essa amante do pai. E o pai, ao invés de detestar a amante, ele também detesta a amante, mas detesta o próprio filho. E joga uma exato. maldição no filho, falando que ele nunca poderia ter filhos. E aí diz que as eríneas, né, para os gregos, para nós latinos, as fúrias, foram ao encalço dele. Para quem não sabe, as eríneas ou as fúrias, você vê isso muito bem na história da Oresteia, principalmente na Eumênides. Elas começam ali já na cara nas Eumênides, que é a última história da Oresteia. Elas são as deidades que tratam dos casos de família, diríamos assim. As deusas que tratam dos casos de família, exato. Exato, elas são umas das deusas mais antigas, desde antes de Zeus até. E aí elas têm um contrato, diríamos assim, todos os deuses têm seu contrato, cada um faz a sua função. E a função dessas deusas é tratar desses casos de parricida, matricida e etc. Então, quando o pai de Fênix, o como eu posso dizer, né? O descarta como filho e joga uma maldição dele, ele diz que as eríneas foram atrás dele, né? Então, todos esses casos de desavenças entre familiares, quem resolve são as fúrias. E aí ele conta tudo Vulgo isso que pequenas acontece. causas daquela época, não tô brincando. Exato. Só que essas eram pequenas causas furiosas, né? Porque, pelo amor de Deus, Exato. se vocês verem como fala, as características das eríneas ou das fúrias que eles dão nas Eumênides, elas não tinham aparência de nada, tipo, não pareciam com homens, não pareciam com mulheres, não pareciam com deuses, não pareciam com nada. Mas ao mesmo tempo, elas não cessavam de perseguir a pessoa podia ir com o fim do mundo. Elas farejavam, viam os passos, elas perseguiam até conseguir. E Era isso uma só. galera meio era, né? Eu acho que, eu vou dizer, era bem isso, viu, Paulo? Elas não paravam por nada, porque elas dizem na Eumênides, que tem a maior explicação, eu acredito, até o momento que eu li, de tudo que eu li até agora, a maior explicação está lá nas Eumênides, era direito delas no contrato antigo, né? Nesse contrato dos deuses, de cada um tem sua função, era direito delas tratar desse caso de vingança do familiar. E aí elas tinham o direito de sugar o sangue das pessoas enquanto ainda estavam vivas. Olha essa coisa horrível. Enfim, e aí as Eríneas perseguindo ele, ele saiu de casa e nós vemos de novo aquela situação dos 10 dias, né, Paula? Porque ele estava decidido a sair de casa e aí seus parentes ficaram lá 9 dias falando para ele E não no sair. décimo. E na noite do 10º dia ele sai às escondidas, ninguém o viu saindo. E ele acaba Exato. chegando na terra de Peleu. Na terra de Peleu, pai de Aquiles, que o tratou como filho, deu terra para ele, fez ele um comandante e também tutor de Aquiles. Então, por isso que Nestor manda ele também, porque sabia desse contato praticamente de pai. Tanto que Aquiles chama ele de paizinho, né? Era Paizinho isso que eu ia ancião. comentar agora, que ele vira e fala: Fênix, paizinho ancião, criado por Zeus, a coisa mais fofa, meiga, vindo de um Exato. homem zarrão daquele.
E ele vai falar isso logo após o discurso de Fênix, porque Fênix ele conta, além da sua história, ele conta também uma história que é parecida com a de Aquiles, que é a de Meleagro. Ele conta a Exato. cólera de Meleagro, que ele também ficou nervoso com seus amigos e decidiu não defender a sua cidade. Então a cidade estava lá, sendo destruída, ele nem aí, de boa lá na sua piscina da sua mansão, e esperando tudo vir abaixo, achando que sua casa ia ficar intacta, enfim. E aí os seus amigos foram lá, seus parentes foram lá, e ninguém convencia Meleagro a guerrear. E aí ele conta, né? Isso daqui é Fênix contando para Aquiles. Aquiles, exato. Só um parênteses aqui. Ésquilo, que é o primeiro dos tragediógrafos, ele disse que ele ficou apenas com as. Qual é a palavra certa? Apenas com as migalhas do Das banquete, histórias. do banquete das histórias, porque o banquete mesmo quem fez foi Homero. E é exatamente isso, nós vemos aqui, ó. Por exemplo, essa própria história de Meleagro, ela é toda contada aqui apenas pela fala de Fênix. E a história de Meleagro dá praticamente um canto de uma outra história, como por exemplo de Édipo Rei, vamos colocar, daria para você fazer um livro, diríamos assim, só dela. Então, por isso que Ésquilo fala que Homero foi quem fez o grande banquete, ele ficou apenas com as migalhas das histórias. E aí Meleagro não era convencido por nada, Fênix contando, até que chega a sua mulher, a própria esposa de Meleagro, e conta para ele o que acontece quando uma cidade é saqueada, né? E ela fala que os filhos são levados, as mulheres também são levadas como O fogo escravas, destrói a o fogo cidade, destrói as pessoas, tudo. os homens são chacinados. Exato. E aí ele percebe os males que acometem a cidade e decide ajudar os seus os seus amigos. Então, ele conta essa história toda de Meleagro para tentar persuadir Aquiles, falando tipo assim, Aquiles, ó, se você não nos ajudar, como Meleagro ajudou sua cidade, tipo, Heitor vai vir, colocar fogo nas naus e nós não conseguiremos fugir. É isso que você quer? É isso que você deseja que aconteça conosco? E aí ele termina a história. Sim! Não, brincadeira. E ele termina a história, mas você vê que Aquiles ele estava decidido, ele conta para eles que iria no dia seguinte ir embora com as suas naus, inclusive fala para Fênix ficar com ele para ir embora no dia seguinte. E olha, gente, Fênix estava chorando muito aqui também, estava tipo Agamenon nesse momento. E ele já era um ancião já. E aí ele tava tipo Agamenon chorando muito. E ele falou, ó, Aquiles, se você decidiu não guerrear, então, e falou que vai embora amanhã, eu não tenho o que eu fazer aqui. Você que me trouxe, eu trouxe para ti, eu vim para te ensinar. Então eu vou embora com você também, mas vamos deixar todos os nossos amigos morrerem aqui, e, tipo, e começou a chorar. E Aquiles recusa novamente, mesmo depois do discurso, eu diria amargo, né, tristonho de Fênix, ele recusa novamente e é engraçado que ele fica bravo com o Fênix. Ele fala, ó, você tinha que estar do meu lado, paizinho, você não tinha que estar do lado de Agamenon. Você tinha que ficar irado com quem é meu inimigo e não com quem é meu amigo. Meu, pensa no molequinho mimado. Fala a verdade, Paula. Ô, moleque mimado. Ah, não, mas na boa, Bruno, eu dou 100% de razão para Aquiles. Ué, mudou de ideia? Não, Ou olha no só, caso de tipo, um o Agamenon? Agamemnon. Não, no caso do Agamemnon, tipo, o Agamemnon, não, tudo bem, tem os amigos aí, que Aquiles não tá pensando muito, mas, meu, Agamemnon teve, tipo, Aquiles teve sua honra roubada, tipo, ele passou como meio assim, um papel de corno manso. Ninguém ajudou ele, ninguém nem foi se prostrar lá pra conversar com a Agamemnon e falar, oh, você pegou muito pesado com Aquiles e tal. E agora chega, tipo assim, o pessoal lá e bate na porta, oh, então, você não quer ajudar a gente? Então, eu entendo isso também, mas ao mesmo tempo eu penso assim, beleza, não tá pensando no Agamenon? Pensa nos amigos, velho, não tem jeito, pelo menos nos Mas o amigos. negócio é isso que eu tô falando, tipo assim, os amigos não pensaram muito no coitado, né? Pois é complicado, eu vou te falar, viu? Mas aí depois de Aquiles recusar novamente e falar que belo seria para mim que prejudicasses quem me prejudica, respondendo para Fênix, quem faz o discurso dessa vez é Ajax Telamônio. E aí ele fala: Laertes, criado por Zeus, Ulisses de meu Ardis. E aí ele fala: ó, vamos partir porque parece que
não vai se cumprir a finalidade do discurso que nós fizemos até agora e o caminho que nós percorremos até aqui. Não tem jeito, esse coração desse Aquiles é selvagem demais. E é engraçado que Ajax, ele fala, pessoas, elas são, nós vemos até isso na Bíblia, né, nas cidades de refúgio, por exemplo, e ele começa a discursar lá, fala, ó, mortes, pessoas que mataram outras, recebem dinheiro e esquecem, né, do seu nervosismo. O resgate são pagos para resgatar outras pessoas e também esquece de seu nervosismo. Mas esse cara aí, ele ficou encolerizado por uma única donzela e tá inflexível por ela. Então, deixa quieto, vamos embora. Tipo, ele coloca às claras que a cólera de Aquiles era totalmente descabida, sabe? Eu achei muito bom esse discurso de Ajax. Tanto é que Aquiles, depois que ele responde, e obviamente também depois do discurso de Fênix, né, que com certeza Tocou o coração. Sim, tocou o coração, e principalmente eu diria que aquela fala sobre Meleagro também fez ele entender, porque antes disso ele não tava nem aí, podia até tocar fogo que ele ia embora e já era. Só que aí depois desse discurso de Fênix e do Ajax, gente, desculpa, e do de Ajax, ele responde que lutaria só quando tivesse chamuscada a primeira nau Das naus. dos gregos. Então, assim, deram uma convencidinha no coração de Aquiles, pouca, mas deram, tipo, no primeiro, ó, pode tudo morrer, eu não tô nem aí. Mas no final, ó, beleza, se vocês começarem a perder até o local de refúgio, nós diríamos assim, eu vou ajudar vocês. Não é, Paulo? Não tava se fazendo difícil, vai, Bruno, diz aí. Eu não sei, viu? Eu acho que ele estava realmente convicto daquilo que ele queria, mas os discursos foram muito bons. Principalmente, se você vê, a gente lendo aqui o discurso de Fênix e o de Ulisses. Meu. De Fênix o de Fênix dá tipo umas 4 páginas de discurso, gente. Então, exato. É realmente tocante. E ele usa uma história parecida para ilustrar o que acontecia. Tipo, o futuro não aconteceu aqui com a gente ainda, mas ó, é parecido com esse aqui, ó, parecido com o de Meleagro, Aquiles. É isso que você quer pra gente, pros seus amigos? Então toca o coração dele. E aí, Paula, tem mais alguma coisa para dizer as suas declarações finais? Não. Que Aquiles tenha boa fortuna no que ele decidir. No que ele já decidiu, né? Porque ele só vai guerrear. Ele já decidiu, mas como o nosso público ainda não sabe, que ele tenha boa fortuna no que ele decidir. Zeus já contou, né, que Patroclo vai morrer, então nós já sabemos o que vai acontecer, mais ou menos. Conseguimos conjecturar algumas coisas, mas não com os detalhes que nós passamos aqui. Então não se esqueça, fique atento, ative o sininho, dê o like, joinha, compartilhe, comente, principalmente se você tiver vontade de comentar. Fala, ó, vocês estão ruins nisso, estão bons nisso. Pode comentar, porque isso nos ajuda e nos dá ânimo para continuar fazendo estes podcasts aqui. Exatamente. Então não se esqueça de nos ouvir na próxima, porque os detalhes só tem aqui com a gente. Então é isso aí. Exatamente. Anônimos. Até a próxima. Tchau.